Então vamos continuar o nosso trabalho, né? Bom, só vou tirar, para tirar a dúvida do pessoal, né? A gente fala de peneira, eu sei que tem muita gente que não entende, né? Bom, essa aqui é a peneira de fubá, é a mais fina. Essa aqui a gente usa como, eu identifico ela como peneira do arroz, olha. E essa é do feijão, feijão ou milho, tá? Então a gente usa praticamente quase que todas essas peneiras quando vai se preparar o substrato ou fazer algum outro tipo de trabalho que precise da peneira, né? Bom, vamos continuar o nosso trabalho, né? Eu estava comentando com vocês a respeito do falso replantio, então vamos lá. Preparei a cama, né? Vou só dar uma girada para vocês darem uma olhada novamente, olha. Vocês viram que aqui ficou um espaço bem maior, que é para dar uma ideia de profundidade, talvez montar se quisesse montar um lago aqui, por exemplo, ou um jardim de pedra, ou um canteiro de pedras, né? Essa é a nossa ideia. Posicionar melhor, tá? Como eu falei para vocês, o posicionamento das árvores no bosque, no trabalho do Penjing, né? É importante que vocês tenham pelo menos aquela noção. Uma floresta, as árvores, elas disputam entre elas, disputam a procura de luz. Então, nesse caso aqui, essa planta não foi totalmente trabalhada, ela ainda vai ser estilizada, trabalhada, aramada, limpada. E quando a gente for fazer esse tipo de trabalho, então nós vamos estar entrando como dizer assim, vamos entrar na floresta e observando planta por planta, posicionando galhos, fazendo com que eles estejam desviando de outros galhos para procurarem a luz. Tentar fazer uma coisa bem natural, né? Então essa seria a ideia do bosque. Não basta simplesmente jogar um monte de plantas e falar assim, é um bosque. Não, o bosque ele tem que se parecer um bosque. As árvores têm que estar retorcidas procurando a luz, ou simplesmente tentando acompanhar aquele movimento do vento, às vezes uma árvore mais alta, uma árvore mais baixa. Na verdade, quando a gente simula um bosque, ele tem que criar uma harmonia visual. O que seria essa harmonia visual? A gente olhar e ter realmente a impressão de que estamos olhando uma floresta numa escala reduzida, né? Não basta só jogar as plantas. Por isso que eu comentei com vocês a respeito de trabalhar com várias espécies juntas para confeccionar o bosque. Muitas vezes não fica uma coisa muito bacana, fica uma coisa um pouco diferente. Por exemplo, vamos usar como exemplo nossas próprias plantas nativas. Se eu fizer um bosque de jabuticaba, a jabuticaba ela gosta de região mais alagada, um lugar que tem muita água. E fizer um bosque de Pitecolóbium, que é uma planta de região mais litorânea, pode ficar bonito, né? Mas vai criar uma sensação assim meio estranha, né? Então tenta colocar, por exemplo, espécies iguais, que vegetam na mesma região, tá? Que fica uma coisa mais bonita. Ou então procurem trabalhar com uma variedade só, com uma espécie só. Eu gosto de trabalhar com uma espécie só para não ter esse conflito, né? A gente acabar cometendo algum erro nessa mistura. Então procurem fazer o bosque com uma mesma espécie. São muitas as espécies que vocês podem estar fazendo. Eu apresentei naquele meu vídeo anterior um bosque de Pitecolóbium e um bosque de Caliandra, que vocês já devem ter visto também em algum vídeo meu, né? Então a ideia seria essa, harmonizar o trabalho, né? Fazer uma coisa assim agradável de ser vista. É um trabalho artístico um pouco diferenciado do bonsai comum. Mas vocês podem estar usando as mesmas técnicas de aramação, poda, posicionamento. Por exemplo, olha, eu vou ver se eu consigo. Ó, eu posso estar posicionando essa árvore assim. O que significa? Significa que ela pode ter tombado por um motivo qualquer, uma erosão na terra. Só que ela tombou e as raízes acabaram sendo sustentadas pela outra que está atrás. Então ficou uma coisa assim, uma árvore que tombou, mas não chegou a cair. Ela ficou presa com as outras. E a ideia também é a gente ter posicionar de uma forma que a gente consiga observar todas as árvores de uma maneira geral. Tá? Uma árvore não pode esconder a outra. Dependendo da posição que a gente for colocar, todas têm que aparecer.
tá? Esse trabalho vai ser feito de acordo com o tempo, quando for fazer uma aramação, um reposicionamento nessas plantas, para a gente criar aquela harmonia, né? Tá bom? Bom, essa aqui foi nossa primeira parte. O que eu vou estar fazendo aqui agora? Ó? Agora eu vou estar escolhendo as pedras, né? Eu vou estar usando essa daqui. Esse trabalho aqui depois eu vou tentar mostrar para vocês, ele pronto ou finalizado. Só que antes de eu colocar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar mais um pouco de substrato, que é para ajudar a acomodar as pedras, tá? Teve um dos colegas aí que fez uma pergunta para mim a respeito de pinheiro negro, em um dos vídeos que eu postei. Ele perguntou se podia fazer poda drástica em pinheiro negro. Olha, gente, pinheiro negro não é uma conífera. O trabalho de poda drástica em cima do pinheiro negro é um pouco complicado. Eu recomendo você estudar um pouco mais sobre a espécie antes de fazer uma poda drástica. Você pode acabar matando a planta inteira. Ele não é uma planta que, se você podar aqui, ele vai brotar novamente, tá? Eu recomendo fazer aquele trabalho de enfraquecer o galho que você quer cortar. Porque a arte bonsai é a arte da paciência. Se vocês não tiverem a paciência para esse tipo de trabalho, vai ficar complicado. Se, por exemplo, esse galho está muito comprido, eu quero cortar ele. Não, você não vai cortar, você vai enfraquecer. Enfraquece primeiro o galho para depois cortar. Como é que eu enfraqueço esse galho? Tirando as agulhas, tá? Tirando agulha por agulha, deixar esse galho pelado para que o galho de trás ganhe vigor, desenvolva mais para o que você quer fazer. Depois que esse galho aqui estiver bem enfraquecido, na época certa você vai cortar. Ele vai enfraquecer, mas não quer dizer que ele vai morrer. Então você vai enfraquecendo ele para que o fluxo de seiva se distribui nos galhos de baixo, tá? Eu nunca vou fazer uma poda drástica numa planta, numa espécie como essa, porque corre o risco de eu perder a planta inteira. Então o ideal é fazer aquele direcionamento de energia que eu comentei com vocês no vídeo anterior. Através do direcionamento de energia, você vai focar toda aquela energia que vinha para esse galho aqui, por exemplo, olha, você vai focar o fluxo de seiva para os galhos de trás. O que vai acontecer? Esses galhos aqui vão desenvolver mais. Esse trabalho pode levar vários anos, né? Mas como eu estou comentando com vocês, bonsai é paciência. Se vocês não tiverem a paciência de fazer isso, é complicado, tá? Só para esclarecer um pouquinho para o pessoal que me perguntou se podia fazer uma poda drástica em pinheiro. Eu não recomendo, tá? Deixe esse tipo de trabalho para quem já tem um pouco mais de experiência. Como eu falo para vocês, não adotem muitas regras. Eu falo com vocês, assim, às vezes assunto que eu já passei por isso, né? Já matei muita planta, eu vou matar muita planta ainda, mas estou aprendendo. Cada vez que morre uma, a gente aprende. A gente tenta não matar, né? Mas cada vez que morre uma, a gente procura saber o porquê que morreu. No caso de vocês aí, não façam poda drástica sem antes fazer o enfraquecimento do galho, tá bom? Bom, então vamos lá. O posicionamento das pedras. Eu vou fazer mais uma cama aqui, olha. Vou colocar mais um pouco de pedra, de substrato aqui pro lado de cá, para a gente poder acomodar melhor o substrato. Bom, vamos colocar uma pedra aqui, olha, nessa posição. A ideia dessa pedra nessa posição do lado de cá é para ajudar também a reter um pouco mais o substrato. Olha, eu vou estar posicionando. Eu estou aproveitando aquelas pedras que já estão com o musgo para facilitar o nosso trabalho. Ora sim, um trabalho como esse, a gente faz como demonstração, né? Porque depois fica difícil da gente tá levando esse material para uma exposição, para um evento, ou às vezes para uma demonstração. A gente tem muitas vezes que fazer esse tipo de trabalho no local, por conta mesmo da dificuldade de carregar, né? Olha,
Eu estou posicionando as pedras de uma forma que elas retenham o substrato. Essa daqui, por exemplo, eu acho que vai ficar até um pouco exagerado, olha. Tá? Eu não vou estar usando essa de cá, não. Vou estar usando uma pedra menor. Tá? Tem uma outra pedra aqui também, olha. Vou usar do lado de cá. Se a gente, depois do trabalho pronto, a gente perceber que ficou um pouco pesado demais por conta do material que a gente usou, pesado que eu digo é muita pedra, tá? A gente pode estar tirando um pouco, tá? Olha, eu vou tirar essa de cá que não está combinando com o nosso trabalho, tá? Não é um trabalho finalizado ainda, nós estamos dando sequência ao trabalho, tá? Vou dar mais uma girada para vocês darem uma olhada como é que está ficando o trabalho, tá? Em seguida nós vamos estar completando esse material. O que eu vou estar usando aqui também? Olha, eu vou usar, para ajudar nesse material, eu vou estar usando um pouco de areia grossa. Eu vou usar um pouco de areia grossa de rio, para ajudar a firmar um pouco mais essas pedras, tá? E essa areia também vai ajudar a segurar um pouco a umidade. Tá? Ó. Agora eu vou continuar completando o substrato. Vou colocar o substrato por cima da areia também. É um trabalho, como esse suribão é um pouco raso, né? Ele vai reter pouca umidade. Apesar dele não ser furado, né? Como eu falei para vocês, eu não furei por conta mesmo de ser de cimento. E o cimento ele sozinho já chupa muita água, né? E como eu falei, como eu digo para vocês, né? Aqui eu tenho o meu problema de rega, eu só posso botar água muitas vezes uma vez por dia. Essa é a minha rotina de rega. Então eu tenho que trabalhar com algum material ou adotar alguma tática para poder reter um pouco mais a umidade do meu substrato. Tá? Eu também procuro trabalhar com uma caqueira, aquela caqueira mais fina, né? Eu procuro usar ela também na confecção do substrato, que ela ajuda também a reter um pouco mais a umidade. Ó. Vamos só dar uma organizada na nossa área de trabalho aqui, para a gente não ficar muito perdido, né? Olha, parte do nosso trabalho já está quase pronta. O que nós vamos estar fazendo aqui agora? Agora nós vamos jogar um pouco de água, né? Pode ser com pulverizador mesmo. A ideia dessa água aqui agora é para limpar um pouco mais as pedras, né? Ó, acomodar mais a areia que está no fundo, né? E depois em seguida a gente vai estar colocando aquele musgo, né? Eu já comentei com vocês a respeito do musgo, ou a função do musgo. Na verdade, nesse tipo de trabalho aqui não tem problema a gente estar usando o musgo. A adubação, todo o restante do trabalho vai ser de acordo com aquelas, vamos colocar assim, com aquelas regras de cultivo. Não vai mudar muito. A ideia da gente colocar o musgo aqui nesse trabalho é para ficar uma coisa assim mais natural, simular uma floresta mesmo mais natural. Tá? No caso do bonsai, né, propriamente dito, a gente procura evitar de usar muito musgo, porque na verdade o musgo ele é um vegetal, ele vai acabar competindo com a planta os mesmos nutrientes. Tá? E também ele dá uma falsa ideia de rega.
como ele tem uma regeneração muito rápida, basta dar uma borrifadazinha com água com ele, que ele já logo em seguida ele está todo verde. Aí quem olha tem a impressão de que, vamos dizer assim, vai ter aquela impressão de que ele está bem regado. Então, aqui agora eu vou estar usando aquele esfagno, né? O esfagno triturado. Eu faço assim, ó. A ideia desse esfagno também é ajudar a reter a umidade, tá? E ajudar também o musgo se desenvolver depois. Ele, além de reter a umidade, ele vai ajudar a segurar o substrato no suíban. Como eu falei para vocês, esse esfagno aqui a gente passa naquela peneira. Aí pode ser na peneira de arroz ou na peneira de feijão. Dá uma peneirada nele, que é para que ele fique bem fino, tá? Só lembrando para vocês que o esfagno, ele é matéria orgânica e com o tempo também ele acaba tornando o solo mais ácido, viu? Então o uso de substrato o ideal é depois com o tempo vocês fazerem, no caso do pinheiro negro, é uma planta que ele pede solo, uma terra mais alcalina, né? Então vocês vão ter que estar fazendo uma correção de solo. Não quer dizer que a planta vai morrer por isso não, tá? Simplesmente ela não vai estar num substrato próprio para a espécie. Mas essa correção é muito fácil de fazer. Isso aí numa outra oportunidade também eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente pode estar fazendo essa correção, tá? Ó. Vou dar uma borrifada para que esse esfagno ele fique bem acomodado no nosso trabalho, tá? Ó. Não tem problema dar uma borrifada também nas plantas também não, que vai ajudar, tá? Hoje a amiguinha está me ajudando, viu? Hoje ela está um pouco quietinha. Quietinha no cafofo dela lá. Bom, então seria o trabalho do falso replantio no suíban seria isso. O restante depois vai vir o refinamento de planta por planta, né? Como eu falei para vocês, posicionar as plantas, fazer a aramação e acrescentar mais alguma outra coisa no nosso trabalho. A adubação vai ser a adubação normal, tá? Aí vai ser a adubação que vocês tiverem em mãos. Que é outra coisa também que eu preciso ressaltar a vocês, viu? Quando a gente fala de adubação, o importante da adubação é que a planta fique bem viçosa, fique vigorosa, para quando a gente for fazer o falso replantio ou algum outro procedimento, ela esteja saudável. Ah, mas só pode usar adubo... Não, vocês podem usar qualquer adubo, independente do que seja, tem que ser qualquer adubo. Químico, orgânico, próprio para bonsai, não próprio para bonsai, tem que ser adubo. Tá? Vocês podem estar usando aquele 414-8, né? O NPK 414-8 para flores e frutos, ele é muito bom também, vai ajudar. Para aquele pessoal que não tiver acesso ao Thai Gold, o Osmocote, vocês podem estar usando qualquer adubo. A recomendação que eu dou para vocês é procurem alternar químico com orgânico, tá? Não usar só o químico. Procurem alternar. Tem a farinha de osso, torta de mamona, bocashi, Thai Gold, uma infinidade de adubos que são adubos orgânicos que vocês podem estar usando e vão ter resultado muito bom, né? Mas na falta desse, vocês podem estar usando um adubo químico também. A formulação Osmocote, o 15912, ela é muito boa, para cada 3 meses, né? Ela contém micro e macronutrientes, é um adubo excelente para a planta. Mas você pode estar trabalhando com a adubação orgânica junto. O Thai Gold, por exemplo, vocês podem estar usando junto com o Osmocote, que é aquele adubo capsulado, tá? Bom, essa é parte do nosso trabalho. Como eu falei para vocês, ia ser um trabalho bem grande, né? Um trabalho um pouco mais demorado. Nós agora vamos estar usando o musgo para fazer a forração, né? Para simular aquela relva, né? Aquela vegetação baixa. Ó.
tentem colocar o musgo sempre mais na parte das beiradas, que é para ele ajudar a reter um pouco mais o substrato. Eu não vou fechar por completo não, para não ter aquele problema lá de competição, tá? Aquela disputa de alimentos. Então, como eu falei para vocês, o ideal é usar o musgo de calçada, mas aquele musgo que vegeta sempre no sol. Aquele musgo não vai ter problema. Muitas vezes o pessoal pega o musgo que vegeta na sombra e depois aquele musgo acaba morrendo, porque ele não vai aguentar. Então procurem pegar aquele musgo que vegeta mesmo ao sol, tá? Vocês podem estar trabalhando também com aquele seixo de rio bem fininho, né? Aqueles que são bem pequenininhos. O menor que vocês encontrarem, vocês podem estar trabalhando com ele também, que dá um efeito muito bacana no trabalho, viu? Eu vou mostrar para vocês, eu vou estar usando areia para fazer esse trabalho aqui, na finalização do trabalho, só para vocês terem uma noção, tá? Ó, esse tipo de trabalho, ele vai ficando pronto, a gente diz, ele vai curando, né? Com o tempo, que a gente vai posicionando, acrescentando mais alguma coisa. Nesse caso, muitas vezes, até aquela mini brilhantina, né? Aquela praguinha que todo mundo conhece, ela ajuda até a confeccionar um pouco o trabalho. Não em excesso, hein? Vocês podem estar usando ela ou deixar um pouco deixar ela desenvolver um pouco em alguns pontos, né? Não na planta inteira. Ó, vocês podem pegar também esse musgo, olha, e fazer isso aqui, ó. Ele vai se desenvolver em cima desse esfagno umedecido, esse esfagno que nós usamos aqui. É uma dica também boa para o pessoal que quiser cultivar o musgo. É só pegar ele e dar uma macerada assim. Ele também vai desenvolver aqui, ó. Tá? Ó. Tem muita gente que pergunta, onde é que eu acho esse musgo? Esse musgo se acha na calçada. Calçada, muitas vezes em cima de laje, de telha de amianto. Tentem pegar aquele musgo que não tiver com muita erva daninha. Porque senão vocês acabam levando a erva daninha toda para o trabalho de vocês também. É quase difícil de encontrar ele onde não tem erva daninha, mas de qualquer forma, vocês têm que pegar aquilo que tem, né? Ó. Eu tô dando uma macerada nele assim também, olha. Que ele vai desenvolver bem depois. Tá? Pode fazer isso também que ele vai desenvolver muito bem aqui em cima. Ó. Nas pedras, pode se esfregar nas pedras se for uma pedra nova. Tá? Tem um musgo que ele é um pouco mais denso, né? Esse musgo se encontra no Ceasa, é muito usado em floricultura para fazer arranjo. Então aquele tipo de musgo eu já não recomendo vocês estarem usando não. Ele é muito espesso. Muitas vezes quando você faz a rega, né? Ele acaba ficando muito bonito, muito verde, né?
vídeo ficou mais comprido do que eu esperava, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessas explicações, né? Procurem dar um salve lá, me dar um joinha lá no meu vídeo. Me ajudem a continuar com o meu trabalho, tá? E ainda, como eu falei para vocês, nós temos muita coisa para ver pela frente ainda, tá? Tem que ensinar vocês ainda como é que se faz o trabalho de raízes sobre pedra, que é um trabalho super interessante. O trabalho do Niagara, que são raízes aparentes, que também é outro trabalho super interessante. O Tanuki, né? Temos muita coisa para ver pela frente ainda. Bom, a colocação do musgo está feita. A gente dá mais uma borrifada para que o musgo fique bem acomodado no nosso trabalho. Agora eu vou pegar mais um pouco de areia. Nós vamos estar posicionando agora, só lembrando novamente, vamos dar só uma pequena limpeza na nossa área de trabalho aqui, só para dar uma organizada, tá? Nós vamos estar usando aqui, olha, eu vou optar pela cabana. Quero colocar a cabana bem aqui no meio das árvores, simulando mesmo uma cabana. Vou colocar areia, olha. A ideia de colocar areia é para a gente poder acomodar a base do nosso adorno aqui, ó. Tá? Joga um pouco de água para poder a areia se acomodar bem. Tá? Se eu fosse usar, por exemplo, os nossos anciões, eu teria que posicionar eles num local não próximo à cabana, porque vai dar a ideia de ser gigante perto da cabana. Então eu colocaria eles a uma distância, né? Dependendo do ponto que se olhe, dá a impressão de que a cabana está bem ao fundo, dá uma ideia de profundidade. Aí eu poderia estar usando eles um pouco distante, tá? Bom, esse seria o nosso trabalho de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bem as informações que eu passei, que realmente, novamente, eu peço para mim dar sequência ao trabalho, continuar. Eu vou precisar daquele joinha de vocês, os comentários que vocês fizerem, dar um link lá, dar um like lá na minha página. Vamos dar sequência a esse trabalho, que nós ainda temos muita coisa para ver pela frente ainda, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse trabalho. Desculpe pelo tamanho do trabalho, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Olha, esse foi o meu trabalho de hoje. O falso replantio de um bosque de pinheiro negro, tá bom? Até a próxima vez. Fico mais uma vez grato pela atenção de vocês e até o nosso próximo trabalho.